Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise semanal da Forex Academy Club. Como já é habitual, vamos começar aqui por analisar o relatório da COT, começando aqui pelo euro. As posições de compra continuam a diminuir. Na semana passada foram diminuídas em cerca de 12 mil posições, daí também termos vindo a ver, por exemplo, o Euro-USD a descer nos últimos tempos. As posições de compra têm vindo a ser diminuídas todas as semanas. Contudo, nós ainda continuamos com 90 mil posições de compra, o que é bastante. Então, no curto prazo, talvez vejamos o euro a continuar a descer, mas se as posições de compra pararem de descer e começarem a aumentar outra vez, podemos vir o euro a ganhar força novamente. A próxima moeda que temos aqui é a Libra. As posições de compra foram diminuídas em cerca de 5 mil, não é uma variação muito significativa, ainda continuamos aqui com cerca de 29 mil posições de compra. Depois temos aqui o Yen, onde passamos de 7 mil posições de compra para 39 mil posições de venda, ou seja, houve aqui uma diferença de 46 mil posições. E isto é uma diferença gigante e pode querer dizer que o Yen vai desvalorizar bastante aqui nos próximos tempos, porque nós passamos de estarem a comprar o Yen para estarem a vender em 39 mil posições. Ou seja, podemos ver aqui agora o Yen numa tendência descendente. Depois temos o CHF, onde as posições de compra foram diminuídas em 9 mil posições, estamos agora apenas com 5 mil. O AUD continua tudo igual. Depois o NZD, as posições de compra também foram diminuídas em 11 mil posições, estamos agora apenas com 6 mil. E por fim temos o CAD, onde apenas foram diminuídas 1000 posições nas posições de compra. Ora, posto isto, vamos passar aqui para a análise técnica, começando pelo índice do dólar americano. É muito importante vocês, como traders, analisarem sempre aqui o índice do dólar para terem uma noção do que é que pode acontecer depois com os outros pares em que o dólar está incluído, como o Euro-USD, AUD-USD, GBP-USD, por exemplo. Esses pares vão todos ser afetados aqui por o que está a acontecer com o índice do dólar. Então, nós estamos aqui no gráfico semanal e nós podemos ver que estamos aqui numa clara tendência descendente, onde temos altos cada vez mais baixos, aqui estas zonas todas, e os baixos são cada vez mais baixos também. Neste momento, aqui a estrutura mais recente de todas, nós vemos este impulso a quebrar este ponto de estrutura aqui e o preço agora aqui numa correção e está a fazer retest aqui da zona quebrada. Daí eu ter marcado aqui esta zona azul. Em termos de price action, nós temos aqui duas velas de indecisão, o que mostra um abrandamento aqui da correção do preço e que na próxima semana existe aqui potencial para o índice continuar a sua tendência descendente, se continuar aqui com esta estrutura que está atualmente. Se nós formos para o gráfico das 4 horas, podemos ver que existe aqui uma pequena consolidação do índice, ok? Então, o que eu vou estar à espera para a próxima semana para determinar se o índice vai continuar aqui na sua tendência descendente ou não, é se ele quebrar para o downside, quero vê-lo a quebrar aqui estes dois pontos de estrutura, a fechar aqui abaixo e depois sim voltar para uma correção, a fazer retest aqui desta zona ou até vezes uma correção um pouco mais profunda e depois continuar para o downside. Isto vai-me dar a noção se o índice vai continuar a sua tendência descendente, porque se ele quebrar aqui estes pontos de estrutura, nós vamos estar com uma tendência de downtrend. Aqui, até mesmo no canal de consolidação, podemos ver que o preço realizou aqui um fake out
do canal, aqui nesta zona, temos aqui um fake out da consolidação. Então existe bastante potencial para o índice continuar aqui para o downside. Caso isto não se realize e o índice não quebre para o downside, ele pode fazer uma correção mais profunda no time frame semanal e continuar para o upside. Nessa situação, o que eu vou estar à espera é de ver o índice a quebrar aqui este ponto mais alto. Se ele conseguir quebrar esta zona e formar aqui um alto mais alto, aí podemos ver o índice a ganhar força novamente e a fazer uma correção mais profunda ou até mesmo a começar aqui uma tendência nova, se a estrutura das 4 horas começar a ser demasiado bullish. Ora, e é isso que eu tenho aqui para o índice, são estes dois cenários. Vamos passar agora aqui para o Euro-USD. O Euro-USD move-se contrariamente ao que acontece com o DXY. Então, quando um está a subir, o outro está a descer, mais ou menos com uma estrutura quase igual, ok? Bastante parecida. E analisando aqui o Euro-USD no gráfico semanal, temos o oposto do DXY, com uma estrutura ascendente, com baixos aqui cada vez mais altos e os altos cada vez mais altos também. Em termos da estrutura mais recente, vemos o preço com este impulso a quebrar este ponto de estrutura, a formar um alto mais alto e agora está aqui numa fase corretiva a fazer um retest aqui da zona quebrada. Em termos de price action, também vemos aqui dois dojis, duas velas de indecisão nesta zona de retest e o que pode querer dizer que a zona está a segurar bem o preço e na próxima semana existe potencial para vermos novamente o euro com a sua tendência ascendente. Isto aqui, pronto, vai um pouco contra o que está no relatório da COT, porque as posições do euro têm vindo a ser diminuídas de semana para semana, daí nós vermos aqui esta descida do euro. Mas nós continuamos com 90 mil posições de compra e isso é bastante, então ainda há possibilidade para o preço continuar para o upside. Se nós virmos aqui nas 4 horas, é bastante parecido ao que aconteceu com o DXY. Estamos aqui numa pequena consolidação entre estas duas zonas de resistência e de suporte. Então, o que eu vou querer aqui ver que se forme para me dar uma confirmação de que o preço vai continuar para o upside é o preço quebrar fora desta consolidação, quebrar aqui estes dois pontos de estrutura do lado esquerdo, formar aqui um alto mais alto e depois voltar para uma correção e continuação para o upside. A potencial zona para compra estará depois aqui no retest desta zona, que foi a estrutura quebrada. Irei estar então à procura de compras aqui, ou se o preço não me mostrar aqui um sinal de compra, é depois seguir a estrutura ascendente, olhar para o lado esquerdo, ver que pontos de estrutura é que foram quebrados. Por exemplo, se formar aqui este alto mais alto, procurar depois compras aqui no retest desta estrutura e continuação para o upside. Também, caso isto não aconteça e o preço não quebre para o upside e continue aqui a descer, eu vou querer ver o EURUSD a quebrar aqui esta zona de preço, ok? A quebrar fora da consolidação e a quebrar toda esta estrutura do lado esquerdo, estas zonas todas aqui, e aí sim vou ter uma confirmação de que o preço poderá continuar para o downside. E aqui neste exemplo temos várias zonas onde o preço pode fazer o retest. Esta será a primeira, onde o preço pode vir aqui e continuar para o downside. Também temos depois aqui este ponto de estrutura e temos todas estas zonas aqui do lado esquerdo que podem servir para aguentar o preço e ele continuar para o downside. Ora, e em termos do EURUSD também são estes os dois cenários que eu vejo aqui para a próxima semana. Vamos então passar para o próximo par. O próximo par que temos aqui é o AUD USD.
Em termos de gráfico semanal, podemos ver que ele tem estado aqui numa clara tendência ascendente. Time frame diário, ele está aqui agora um pouco sideways, a não quebrar a estrutura para o upside nem para o downside. Estamos aqui numa pequena consolidação. Então, passando para as 4 horas, para termos aqui uma visão um pouco mais clara. Para eu estar interessado em comprar este par, eu quero ver o preço a quebrar aqui estas duas zonas de estrutura do lado esquerdo, a formar aqui um alto mais alto, voltar para o retest e depois sim procurar por compras aqui na zona do retest para uma potencial continuação para o upside. Caso isto não aconteça e o AUD-USD quebre níveis aqui para o downside, eu quero vê-lo a quebrar pelo menos aqui esta zona, mas para me dar mais confirmações de que este par se vai movimentar para o downside, é importante ver uma quebra desta zona de preço aqui também. Mas se nós quebrarmos aqui, como já vimos que o preço rejeitou aqui uma vez, rejeitou aqui novamente, se ele quebrar aqui esta zona, existe potencial para nós podermos vender o par aqui nesta zona. Ora, o preço quebra aqui abaixo, volta para o retest e depois sim uma continuação para o downside. Vou marcar aqui esta zona de preço. Também tem potencial depois, se for quebrada, para vermos o AUD-USD numa movimentação para o downside. O próximo par que temos aqui é o Euro JPY. Em termos de gráfico semanal, vemos que a tendência mais recente é claramente ascendente. Na última semana, na semana passada, vemos aqui finalmente uma vela bearish. Isto mostra aqui um pequeno abrandamento deste impulso. Este impulso aqui na estrutura do preço, que nas últimas semanas tem estado constantemente com velas ascendentes e a subir. No gráfico diário, pronto, podemos ver aqui também uma clara tendência ascendente do preço. Aqui talvez com um potencial topo duplo. E analisando as 4 horas, o que é que nós temos aqui? Temos esta trendline em que o preço quebrou, ok? Ele quebrou fora da trendline, mas não é suficiente para nós identificarmos uma reversão no preço. A quebra da trendline por si só não nos diz nada, é meramente indicativa. É sempre importante nós vermos o preço a quebrar a estrutura para termos confirmação numa mudança da tendência. Se nós virmos o preço a quebrar aqui este nível, existe potencial para vermos uma correção no gráfico semanal, que irá dar origem aqui a uma pequena estrutura descendente nas 4 horas para essa correção. Então, se virmos o preço a formar aqui um baixo mais baixo, voltar depois sim para uma correção, e aqui podemos procurar por vendas nesta zona para uma continuação para o downside. Caso isto não aconteça e virmos o preço a quebrar a estrutura para o upside novamente, eu quero vê-lo quebrar esta zona aqui, que é o último alto mais alto. Quero vê-lo a quebrar este alto mais alto e a formar um novo alto mais alto, e depois procurar por compras aqui no retest da estrutura, ou até talvez um pouco um pullback mais profundo para uma potencial continuação para o upside. O próximo par é a Libra contra o Yen. Também tem estado aqui numa grande tendência ascendente, várias semanas sem termos uma vela descendente, até que na semana passada o preço finalmente formou aqui uma vela descendente, o que mostra aqui um potencial abrandamento deste impulso e que talvez podemos ver o preço fazer aqui uma pequena correção. Se nós formos ao gráfico das 4 horas, vemos, apesar de estarmos aqui numa grande tendência ascendente, vemos que o preço está agora aqui a consolidar um pouco. Então, agora vamos ter que esperar para ver qual vai ser o lado
que o preço vai escolher para quebrar. Se nós quebrarmos para o downside, existe aqui potencial para vendas a curto prazo, ok? Apesar de estarmos numa grande tendência ascendente no gráfico semanal, o preço eventualmente tem que fazer uma correção e pode ser agora essa oportunidade de o fazer. Então, após aqui a consolidação, se virmos o preço a formar um baixo mais baixo, voltar para formar um alto mais baixo também, podemos procurar por vendas nesta zona. Ou então, se o preço continuar para o upside e quebrar a estrutura novamente, nós vamos seguir a sua tendência principal e procurar por compras e uma continuação para o upside. O par seguinte que temos aqui é o Euro-AUD. Gráfico semanal, podemos ver que estamos aqui numa tendência descendente. Gráfico diário também, claramente uma tendência descendente. Então vamos passar para as 4 horas e identificar aqui alguns níveis que têm potencial para ser negociados. Aqui, à partida, o que eu vejo aqui com potencial é a formação de um topo duplo e o preço continuar para o downside. A não ser vender aqui nesta zona onde mais ou menos o preço se encontra agora, não vou estar interessado no par, a não ser até que ele quebre aqui esta zona de estrutura do lado esquerdo e esta também aqui, forme um baixo mais baixo e depois volte para um retest estrutural para potenciar posições de venda aqui nestas zonas. Esta será a primeira que eu vou estar a monitorizar o preço e se esta não aguentar, vou olhar aqui para algumas um pouco mais acima para uma potencial continuação para o downside. Continuando, o próximo par que temos aqui é a Libra contra o USD. Temos estado aqui numa clara tendência ascendente. O preço agora encontra-se aqui numa pequena consolidação, com velas de indecisão, com X para o upside e para o downside. O gráfico diário também podemos ver aqui essa clara consolidação, mas onde ela é mais visível é mesmo aqui nas 4 horas, onde vemos o preço aqui a lateralizar já há bastantes dias. E o que é que eu estou aqui à espera neste par? Como nós estamos aqui numa grande tendência ascendente, se quebrarmos para o upside, vou claramente procurar uma continuação desta uptrend. Ok? Aqui no retest estrutural, não tem necessariamente que ser este, vai depender de como o preço quebrar e que níveis se formarem nessa quebra de estrutura, ok? E o segundo cenário é se nós virmos o preço a quebrar a consolidação para o downside, o que poderá dar origem aqui a uma estrutura descendente e a uma correção do preço no gráfico semanal. O par seguinte que temos aqui é o USD-CAD. Este par tem estado aqui numa clara tendência descendente no gráfico semanal. No gráfico diário a mesma coisa, uma grande tendência descendente e vemos agora que o preço se encontra aqui num retest estrutural. Nós temos este impulso que quebrou este ponto de estrutura e o preço está agora aqui a corrigir e já está a mostrar alguma rejeição no retest desta zona de estrutura. Passando para as 4 horas, nós vemos aqui grandes wicks para o upside e o primeiro nível que eu vou estar aqui à procura para vender este par será se nós quebrarmos aqui este pequeno ponto de estrutura, voltarmos para uma correção, vou estar interessado em vendê-lo aqui, ou talvez aqui um potencial topo duplo, e serão estes dois níveis aqui que vou estar à procura para vender. Aqui no meio destas duas zonas não vou estar à procura de vendas, porque não faz sentido. Vou esperar depois sim que o preço quebre aqui este baixo mais baixo, este ponto de estrutura, forme um novo baixo mais baixo, volte para um retest estrutural aqui deste ponto, ou dependendo da estrutura que se forma aqui do lado esquerdo, um retest dessa estrutura e depois sim aqui uma continuação para o downside.
Por fim, o que temos aqui para terminar a análise técnica desta semana é o ouro. No gráfico diário podemos ver aqui uma grande tendência descendente. Analisando a estrutura mais recente, vemos aqui este impulso do preço a quebrar estas duas zonas de estrutura do lado esquerdo e ele agora encontra-se aqui num wedge de correção. Nós vemos aqui nas 4 horas, deixa-me só apagar isto, aqui nas 4 horas nós podemos ver que o preço está aqui nesta forma de correção, ok? Este canal corretivo, o edge, como lhe quiserem chamar. E o que eu estou à procura é que o preço quebre fora desta correção e quebre também algum ponto estrutural, avaliando aquilo que nós temos aqui agora. Se o preço não chegar aqui a esta zona diária para fazer o retest da estrutura e quebrar já para o downside, quero vê-lo a quebrar aqui este ponto de estrutura, voltar para uma correção e depois sim vermos aqui uma continuação para o downside. Em termos de análise técnica, é tudo o que eu tenho aqui para esta semana. Vamos terminar por ver o que é que temos aqui de notícias no calendário económico para a próxima semana. Aqui, segunda-feira, não temos grande coisa. Segunda, temos aqui uma notícia de alto impacto no USD à 1 da tarde e outra às 2. Terça-feira, temos aqui notícias na Libra, ok, 7 da manhã, USD às 14, às 16. É preciso terem bastante cuidado aqui quando estas notícias são lançadas, protegerem o vosso capital, protegerem as vossas posições, ok? Quarta-feira temos várias notícias ao longo do dia, na Libra, NZD, Euro novamente, USD. Então, ter bastante cuidado nestas horas. Venham aqui. Eu utilizo o MyFXBook para ver o calendário económico, para ver as notícias que vão sair. Aconselho-vos a vir aqui de manhã, todos os dias, verem os horários que vão sair as notícias, apontarem esses horários em algum lado e monitorizarem as vossas posições perto dessas horas, protegerem o capital para não serem apanhados desprevenidos e terem perdas desnecessárias devido a eventos económicos. Depois, quinta-feira, temos aqui o USD, Libra, desculpem, às 9h30, a terminar com o USD ao 12h30. Depois, sexta-feira, temos uma notícia de alto impacto logo à meia-noite, no Euro, e terminamos a semana com notícias no USD às 12h30 e às 14h. Eu apenas tenho em consideração as notícias de alto impacto, as de médio impacto não têm grande relevância no mercado, então eu não as considero, apenas tenho em consideração as de alto impacto, porque são as que nós vemos aqui o mercado ter uma reação maior e que criam mais volatilidade nos preços. E é tudo o que eu tenho aqui para esta semana, em termos de análise técnica e análise fundamental. Espero que tenham gostado. Eu volto no próximo domingo com mais análises e vejo-vos na próxima semana então.